Olá, bem-vindos a mais um encontro. Na aula passada falamos sobre a importância dos indicadores para a gestão em saúde. Além disso, conhecemos fontes de pesquisa essenciais para a função de gestor. Hoje chegou a vez de aprendermos como acessar essas fontes e utilizá-las. Acompanhem a videoaula e vejam o que lhes aguarda. A pesquisa de indicadores de saúde pode ser feita pelos sistemas públicos e de livre acesso. Neles você encontra plataformas de tabulação que permitem as mais diversas combinações de dados e informações. A seguir, veja como acessar as informações da RIPSA. Para iniciar, acesse o site www.ripsa.org.br e clique em Base de Dados IDB. Você verá Abrir a ficha de indicadores. Em seguida, clique em um dos grupos e inicie a tabulação. Note que alguns indicadores estão com as tabelas prontas, outros deverão ser tabulados. A tabulação deve ser feita de acordo com as características das informações que você deseja encontrar. Em seguida, você deve escolher um dos grupos de indicadores e o link o encaminhará para a página de tabulação. Determine então os cruzamentos pertinentes à sua consulta e visualize a distribuição em uma tabela. Quando se opta por uma série histórica, é importante que na coluna ou linha conste o critério ano. Para consultar as informações de Santa Catarina, acesse www.sc.ripsa.org.br. A tabulação de dados segue a mesma lógica. Em seleções disponíveis, ocorre o afunilamento das informações solicitadas. Os dados assinalados para coluna e linha podem ser apresentados somente para uma unidade federativa, região, faixa etária ou sexo. Clique então em Mostra e mantenha selecionado Tabela com bordas. Você pode transferir os dados coletados a programas de cálculo como Excel ou BR Office Calc e transformá-los em gráficos ou tabelas a serem inseridas em projetos, relatórios, etc. Caso possua instalado o programa TabWin, disponível em www.datasus.gov.br, é possível transferir e tabular os dados com auxílio do TabWin. Esse programa permite a plotagem das informações em mapas e outras formas gráficas. Para cálculo simples sem o TabWin, clique em Cópia como .csv. Caso abra uma janela de configuração do programa, selecione sempre a tabulação separada por colunas, vírgulas e ponto e vírgula. Linguagem de programação. O roteiro de acesso à RIPSA também funciona para DataSUS e seus diversos sistemas. O endereço eletrônico do DataSUS é www.datasus.gov.br. A plataforma de tabulação de todos os sistemas de dados públicos é o software TabNet, de distribuição livre na internet. Agora que sabemos buscar informações, vamos ver como utilizá-las na gestão em saúde. A informação apoiada em dados confiáveis é essencial para a análise da situação sanitária, tomada de decisões e programação de ações de saúde. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma atividade central, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. O controle das doenças infecciosas e a compreensão dos determinantes sociais da saúde permitiram a análise de outras dimensões do estado de saúde. Estas são medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida, fatores ambientais, entre outros. Os indicadores de saúde facilitam a qualificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação, frequência de casos, tamanho da população em risco, e da precisão dos sistemas de informação empregados, registro, coleta, transmissão dos dados. O grau de excelência de um indicador é definido por sua validade, capacidade de medir o que se pretende e confiabilidade, reproduzir os mesmos resultados quando aplicada em condições similares. Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, capacidade de detectar o fenômeno analisado, e a especificidade, capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
Outros atributos de um indicador são: mensurabilidade, basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir; relevância, responder a prioridades de saúde; e custo-efetividade. Os resultados justificam um investimento de tempo e recursos. Espera-se que os indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade pelos usuários da informação, especialmente por gerentes, gestores e os que atuam no controle social do sistema de saúde. A manutenção desse conjunto deve depender de instrumentos e métodos simples, facilitando sua extração dos sistemas de informação. Para assegurar a confiança dos usuários, é preciso monitorar a qualidade dos indicadores, revisar periodicamente a consistência da série histórica de dados e disseminar a informação com oportunidade e regularidade. Estamos com a professora Vanessa, que vai nos responder algumas questões sobre o tema. Professora, quais seriam os atributos importantes para um conjunto de indicadores? Olá! Um conjunto de indicadores deve ter os seguintes atributos: integridade ou completude, dados completos, e consistência interna, ou seja, valores coerentes e não contraditórios. A senhora poderia nos explicar mais sobre a comparabilidade e a qualidade dos indicadores? É claro, a qualidade e a comparabilidade dos indicadores dependem da aplicação sistemática de definições operacionais e de procedimentos padronizados de medição e cálculo. A seleção do conjunto básico de indicadores e de seus níveis de desagregação deve ajustar-se à disponibilidade de sistemas de informação, fontes de dados, recursos, prioridades e necessidades específicas em cada região. Professora, de que forma é possível garantir credibilidade a esses dados? Para assegurar a confiança dos usuários, é preciso monitorar a qualidade dos indicadores, revisar periodicamente a consistência da série histórica de dados e disseminar a informação com oportunidade e regularidade. Para finalizar, como devem ser definidas as metas na gestão em saúde? As metas devem ser definidas com atenção, pois estão ligadas à efetividade das medidas adotadas e à gestão dos sistemas de saúde. Assim, elas devem ser devidamente qualificadas, o que significa analisar de que forma serão apuradas. Ao definirmos metas, precisamos estabelecer, por exemplo, que indicadores serão usados, quais serão as fontes e estudos desenvolvidos e quem os desenvolverá. Os pactos de gestão do SUS, Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, por exemplo, funcionam exatamente nesta lógica. Chegamos ao fim de nossa videoaula. Hoje aprendemos a acessar fontes de pesquisa para a elaboração de indicadores, bem como sua forma de utilização na gestão em saúde. Agora que você já sabe, entre nos sites indicados e pratique o que aprendeu. Lembre que o seu sucesso depende do seu empenho. Nos despedimos aqui e desejamos um ótimo estudo.